Olá, pessoal, bom dia, bom sábado, bom final de semana. Tô passando aqui hoje porque eu queria comentar um assunto que me incomodou muito essa semana. Essa semana não, esses meses para trás, eu tenho pensado muito nisso. Eleições em Minas Gerais. Gente, ninguém quer governar Minas? O que é isso? Primeiro o Pacheco, né, era o candidato do Lula, enrolou e depois acabou não sendo candidato. Não quis ser candidato. Falou que, né, ficou adiando, indeciso, acabou, por fim, desistiu, né? O Cleitinho, né, que foi o assunto que agitou aí essa semana, também vinha indeciso, em dúvida, não sabia o que ia fazer. Aí, por fim, não foi na convenção, foi retirado a candidatura dele, embora ele falasse que queria ser candidato, quando finalmente ele decidiu ser candidato, o partido não quis mais, rejeitou, e foi aquela polêmica toda que todo mundo viu aí, né? Então eu fico pensando, gente, ninguém quer governar Minas, ninguém quer governar Minas. Aí, por fim, os candidatos, né, estão se colocando agora quase que de última hora, com exceção do Calil, né, o Calil já se manifestou há mais tempo que queria ser o candidato a governador, né, e estava costurando as alianças, mas aí o que acontece? Esse caso do Cleitinho especificamente é curioso, né, que ele ficou indeciso, mas finalmente ele se posicionou e falou que iria ser o candidato. Quando ele quis ser o candidato, o Partido Nacional, né, já não aceitou a candidatura e falou que ele não ia ser candidato, porque ele ficou indeciso, não foi na convenção, essas coisas todas, né? Essa coisa toda. E por isso retiraram ele da candidatura. Algo curioso, porque um candidato que está à frente das pesquisas, né, com muitas intenções de votos, o partido rejeitar um candidato que é o favorito, né, no momento, né? Então, isso é uma coisa curiosa também, né? Porque tudo que partido quer é voto, eles querem votos. Um candidato a governador forte vai eleger uma boa bancada de deputados, essa coisa toda. Então, assim, é uma coisa a gente pensar, motivo, né? Ah, indecisão, não sei o que, isso não é motivo. Isso não é motivo, porque eu participo de movimento partidário, embora nunca tenha me candidatado a nada, né? Nunca quis me candidatar, mas eu acompanho movimento partidário desde os 16 anos, né? Então eu sei bem que partido, presidente de partido, eles querem a pessoa que tem votos. Não importa, né? Se a pessoa é indecisa, se a pessoa é cruzeiro, se a pessoa é atlética, eles querem votos. E, de repente, o partido rejeitar uma pessoa com tantos votos é uma coisa curiosa, né? No caso, a gente pensar. Aí, chamou para aquela reunião toda lá, aquela reunião de 4 horas, né, e tal. Eu não sei o que esse presidente do PR Nacional falou com o Cleitinho, que não só, né, manteve a retirada dele da candidatura, mas convenceu ele a dizer que ele desistiu da candidatura. Não sei o que foi falado nessa reunião, que ele conseguiu fazer o convencimento do Cleitinho de retirar a sua candidatura e falar que era ele que desistiu. Um dia antes, o Cleitinho estava esbravejando, não, porque eu sou candidato, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu não aceito coisa errada, eu não aceito corrupção, não sei o quê. Estava furioso, que nem, né, um leão bravo. E aí, no dia seguinte, após a reunião, ele amansou, ele baixou a guarda e começou aquele chororô todo, dizendo que não ia candidatar por causa da família, porque estava de luto, que não sei o quê, chorou, né? Foi muito estranho, porque no dia anterior ele estava de luto, e a energia e a postura era outra. A postura era de combativo, não, vou ser o candidato, que não sei o quê, porque eu faço, aconteço. Aí no dia seguinte, ele, depois de 4 horas de reunião com o presidente do partido, ele caiu um chororô. Que não sei o quê, minha família é isso, minha família é aquilo, minha mãe precisa de mim, não tem condições de ser o governador e tal. Isso foi depois da reunião. Outro caso curioso também para a gente pensar, né? Só que essa apresentação dele, né, ele ter mostrado essa fragilidade, né, por causa do luto, que é uma coisa legítima, né, que todo mundo sabe que não é fácil perder uma pessoa da família, mas isso repercutiu muito mal nas redes sociais.
repercutiu muito mal. Eu estava vendo os comentários, as pessoas realmente decepcionadas, falando que ele, então, já que ele não tinha condições de candidatar a governador, então ele tinha que largar o cargo de senador. Repercutiu muito mal nas redes sociais, ele ter mudado de postura assim de forma tão abrupta, né? Então, acho que até diante disso, no dia seguinte ele já se apresentou de novo. Não, eu sou candidato, todo mundo muda de opinião, as pessoas voltam atrás, eu posso reconhecer que eu errei, não sei o que, não sei o que. Colocou o nome para candidatura de novo. O partido, né, que não dá ponto sem nó, deixou a ata em aberto e de forma que até o dia 15, né, até dia 16, não sei, ainda pode registrar e tem a possibilidade dele ser o candidato, né? Então, quer dizer, é uma confusão danada essa política, gente. Por isso que muita gente não gosta nem de ouvir falar de política, não gosta de discutir. Realmente reconheço que é um assunto pesado, difícil, mas é um assunto necessário que a gente precisa pensar, porque as decisões políticas interferem diretamente na nossa vida em todos os aspectos, né? Então, a gente não tem como a gente se furtar e simplesmente fugir do assunto. Realmente, a gente tem que enfrentar, a gente tem que pensar, a gente tem que refletir, tomar decisões que sejam boas para nós, né? Então, sobre os candidatos ao governo de Minas, né, os pré-candidatos, né, porque ainda não registrou, né, oficialmente, ainda está no prazo, vou falar sinceramente com vocês. Apesar de tudo, eu gosto dos 3 nomes que estão na dianteira do governo de Minas, né, eu gosto, que é o Cleitinho, o Patrus e o Calil, né. Então, assim, o Patrus e Calil foram prefeitos de Belo Horizonte e, assim, eu como servidora não tenho nada a reclamar de nenhum dos dois. Realmente achei que foram governos, assim, humanos, né? Tanto o Calil quanto o Patrus, humanos. O Patrus implantou programas importantes que faz Belo Horizonte ser o que é hoje, né? Belo Horizonte foi uma cidade que fez o gerenciamento do trânsito adequado, né? Quando a BH Trans implantou, ela fez esse gerenciamento, né? Hoje, apesar de estar precarizado, né, com o passar do tempo a coisa vai sucateando, com a mudança de gestão as coisas vão sucateando, mas Belo Horizonte ainda tem uma regularidade de ônibus, cumpre o horário, embora tenha problemas também, né? A questão da educação, eu fui trabalhar na Prefeitura de Belo Horizonte na gestão do Patrus, quando teve o concurso público para bibliotecários, né, para bibliotecário, eu assumi o cargo de bibliotecária e fui muito feliz no trabalho junto às escolas, né, de poder dar acesso à leitura a crianças, jovens e adultos, à comunidade. A gente fez projetos bacanas demais a partir desse programa que foi implantado no governo do Patrus. Várias pessoas tiveram oportunidades que antes não tinham, né? Então, o Patrus, assim, sou até suspeita para falar. O Calil também, na época da pandemia, se comportou de forma humana, né, com relação aos servidores, com relação à população, deu assistência para todo mundo, né, fez obras importantes na cidade, sempre com foco, né, de atender quem precisa, né, de colocar para funcionar. Então, assim, eu gosto do Calil e gosto do Patrus. Os dois em chapa separada, para mim, é uma dificuldade, né, porque eu gosto dos dois. Agora, o Cleitinho... eu sei que algumas pessoas de esquerda vão até me criticar, né? Porque, né, o pessoal do campo da esquerda, o Cleitinho, eu acho que o defeito dele é estar no partido da direita, né? Porque o partido da direita é isso aí que a gente viu, essa bagunça aí, ó. Jogo de intriga, puxada de tapete, né? Todo mundo só pensa em dinheiro, ninguém tá nem aí para a população. Infelizmente, né? Poucos gestores, poucos políticos de direita têm uma postura voltada para a população. Sempre que esse discurso de meritocracia, de Estado mínimo, né? Estado mínimo para o povo, né? Mas para eles tudo. O Nicolas teve uma expansão, assim, do patrimônio dele, uma coisa horrorosa, né? De 36 mil foi para milhões, né? Isso em 4 anos. É a mágica da multiplicação do dinheiro. Então, é Estado mínimo para o povo, mas eles, quando entram no Estado, eles sugam tudo, né? Com Zema, com Nicolas, os políticos de direita geralmente são assim. Eles entram com patrimônio e saem com um patrimônio exponencial, né? Isso aí são números. Números que estão aí na disponibilidade para a população, para quem quiser ter acesso. Então, voltando à questão do Cleitinho. O Cleitinho, eu acho que o defeito dele é estar no governo de direita. Tá no partido de direita, ser alinhado com a direita, ter apoiado Bolsonaro, porque os posicionamentos dele são coerentes com a questão popular, né? Igual defende a escala 6x1, eu já vi ele falando várias vezes que o que for bom para o povo que o Lula implementar, ele vai apoiar. Tá
tá certo, né? E ele, assim, ele tem uma oratória muito boa, muito convincente, né? Não é muito punjante, não é à toa que tá na frente das pesquisas, né? Ele tem o poder de convencimento, inclusive, quando ele viu que a desistência dele repercutiu negativamente, ele já voltou e com argumentos de forma a resgatar o seu eleitor. Então, assim, eu gosto do Cleitinho. Eu gosto do posicionamento dele, das posturas, de algumas falas dele, eu acho que tem coerência, eu gosto dele, né? Não voto, porque eu não voto na direita, né? Jamais voto na direita. Mas o defeito dele é estar na direita. De forma que eu gosto desses 3 candidatos que estão na dianteira das eleições, que é Cleitinho, Patrus e Calil. Eu gosto dos 3, né? Eu acho que os 3 seriam bons governadores. Porém, se a gente não tiver uma bancada de deputados que apoie, né, que apoie o que for bom para a população, que defende pautas progressistas, que vai ser benéfica para o Estado, qualquer um dos governadores que ganhar não vai resolver o problema de Minas. Então, eu queria dizer para vocês que, embora o foco seja o governador, né, se a gestão vai ruim, o governador que fica ali na frente de bode expiatório, assim como o presidente, assim como os prefeitos, são sempre o bode expiatório da política, né? Mas o parlamento, né, os deputados, os vereadores, senadores, eles têm uma responsabilidade muito grande na situação que está aí, seja no país, seja na cidade, seja nos estados. Olha aqui, Minas, a situação de Minas, né? O governo Zema conseguiu multiplicar a dívida. Ele conseguiu aumentar a dívida mais do que já era grande, ele conseguiu aumentar muito mais, né? A dívida mais que dobrou, né? A Copasa, que é a nossa, né, empresa que fornece água para a maioria dos municípios, um serviço assim bacana, né? Que é uma coisa que devia estar na nossa mão, a questão da água devia estar na nossa mão. A gente tinha na Constituição um direito que garantia o plebiscito, garantia a população o direito de escolha se ia privatizar a Copasa ou não. Foram lá os deputados, né? A lista está na internet, os deputados, a maioria de direita, teve alguns de esquerda também que traíram o povo, né? Mas a maioria de direita foi lá e votaram pela privatização da Copasa. Mudaram a lei, tirou do povo o direito de decidir. Se privatizar é tão bom assim, por que não discutir com a população, né? Agora está na mão do STF julgar a matéria para saber se vai manter ou se vai, né, mandar fazer o plebiscito, porque, né, o PT entrou com ação no STF, né, contra o que foi feito aqui em Minas, sobre a Copasa. Então, eu queria dizer para vocês que, embora a gente fique muito ligado a essa questão do governo, né, do governador, da eleição dos governadores, né, a gente precisa ficar atento também à eleição dos deputados, né? Qual deputado que você vai votar? O patrimônio dele cresceu enquanto ele foi deputado, né? Qual pauta que ele defendeu? Ele votou a favor da privatização da Copasa? Você é a favor da privatização da Copasa? Né? Então, assim, questão do transporte, o que ele fez com relação para melhorar o serviço de ônibus? Pediu audiência pública, correu atrás de alguma coisa? O que está propondo nas suas pautas de promessa de campanha? Né? Então, a gente realmente precisa ficar atento, porque seja qual for o governador que foi eleito, né? Se a gente não tiver bons deputados que defendem nossas pautas, que defendem nossos interesses, nenhum dos governadores vai conseguir fazer nada, né, se ele não tiver apoio. Assim como se tiver um governador muito ruim, igual a gente teve o Zema, na minha opinião, um governador muito ruim, péssimo, péssimo. Ele só fez para os empresários, deu isenção, inclusive para a empresa dele deu isenção de imposto para a empresa dele, né? E para muitas outras, o Estado devendo, né? O Estado com pires na mão e ele dando presente para a empresa e dando presente para ele mesmo, né? Então, um governador ruim como o Zema só conseguiu fazer as maldades que ele fez aqui em Minas porque ele tem maioria no Congresso, na Assembleia. Ele tem maioria de deputados na Assembleia Legislativa, né? Então, assim, e na Assembleia Legislativa temos apenas em torno de 18 deputados, de 18 a 20 deputados que fazem parte do bloco Oposição à Luta, que são os deputados que fazem oposição às medidas do Zema. Mas a maioria lá, 48 deputados, sempre a favor de Zema. O Zema aprovou tudo que ele quis na Assembleia, ele aprovou tudo que ele quis, ele fez o que quis, porque ele tinha apoio da Assembleia. Agora, se a gente tivesse uma bancada de deputados
Igual, por exemplo, na questão da privatização da Copasa, parece que faltou 1 ou 2 votos. Acho que faltou 1 voto para não privatizar a Copasa. Porque os 48, inclusive deputados da nossa região metropolitana, vários deputados aqui da nossa região metropolitana de Belo Horizonte, foram lá e votaram a favor da privatização da Copasa, para aumentar a conta de água, para priorar os serviços, né? Para encarecer as contas. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ficar atento, de olho na Assembleia. O governador é importante, mas vamos ficar de olho nesses deputados, porque eles são muitos, eles nadam de braçada, né, na vida boa de parlamentar, né? Ficam fora do foco, porque são muitos, né? Só quando faz uma coisa muito absurda é que aparece na mídia, né? E às vezes a gente fica preocupado só com o governador. O governador, bom ou ruim, ele só vai conseguir ter uma boa gestão, fazer o que ele quer, se ele tiver apoio da Assembleia Legislativa. Então, vamos ficar de olho nisso. E eu já me comprometo aqui em breve trazer um vídeo falando dos nomes, né? Como votou, né, em pautas importantes, como atuou, novos nomes, né, que estão surgindo aí, que tem chance de ser alinhado com os interesses do povo, né. Mais para frente eu vou fazer um vídeo, uma avaliação sobre isso, porque algumas pessoas às vezes me perguntam, em quem que você vai votar para deputado? Eu estou em dúvida. Muitas pessoas me pedem indicação para em quem votar. E indicar a pessoa para votar nesse ou naquele candidato, eu acho que é uma coisa, meio responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande, porque na verdade você está avalizando aquele candidato. Então, assim, eu prefiro mostrar um leque de opções, a própria pessoa pesquisa ali sobre a informação sobre o candidato e tal, eu dou minha opinião, meu ponto de vista, e cada um decide o seu voto, né? Porque é muita responsabilidade você ficar carregando nomes, né? E, fulano aqui é o bom, né? Isso eu acho que é uma responsabilidade muito grande, e cada pessoa tem que votar, tem que tomar a sua decisão e assumir a responsabilidade, né? Em quem vai votar, e até para cobrar depois. Bom dia a todos, abraço.